Meus queridos, muito boa noite. Professor Andrei na área, dando continuidade ao nosso conteúdo. A gente estava falando, na verdade, sobre inequação do primeiro grau, né? Agora vamos falar de função quadrática, só que a gente vai abordar agora a parte de inequação. Professor, essa parte de inequação, eu vou ter que relembrar para vocês essa parte de função quadrática. O gráfico, para a gente poder entender a parte de inequação. Porque como é que eu vou chegar logo? Chegou, inequação. Se você, equação do segundo grau, a forma de Bhaskara, e por aí mais, né? Bora lá, galera aí de Dom Inocêncio. Essa parte de inequação quadrática. Vamos descrever como ocorre a variação entre duas grandezas em um determinado intervalo de tempo. Vamos aqui fazer muitas questõezinhas aqui durante a nossa aula. Beleza? Diogo, toda vez que eu não vou falar assim, de uma função específica, seja ela do primeiro grau, seja ela quadrática, seja ela modular, exponencial, logaritmo, já falei todas essas aí com vocês, né? Então o aluno vai sair com uma bagagem muito boa aqui da primeira série. A gente abordou aí todas as funções que são essenciais aí para os vestibulares da vida. Principalmente se tratando aí de Enem. Gente, quando a gente fala de uma função quadrática, toda função ela tem uma lei de formação. Como assim, professor, uma lei de formação? Ela tem uma estrutura, ela pode estar completinha, bonitinha, né? Se ela tiver completinha, a tua função quadrática, ela vai ter esse formato aqui. Vocês lembram? f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. A, b e c são os coeficientes da função quadrática. E eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos de função quadrática. Beleza? Olha aqui esse exemplo D aqui. A função da área, a função A, que relaciona a área de um quadrado com a medida x do lado. Que a área do quadrado, ela depende do lado dele. Que a área lado vezes lado. O f de x é igual a x ao quadrado. Beleza? Professor, se o x for igual a 5 ao quadrado, a área ia ser o quê? 25. Se o x for igual a 10, 10 vezes 10, 100, né? Então, a área, ela se relaciona com o lado aí do quadrado. Beleza? E, quando fala de função quadrática, você tem que saber que identificar os coeficientes. Quais, professor? O A, o B e o C. Para quê? Para a gente poder encontrar as raízes da função. Beleza? Olha aqui. Botei uma imagem para vocês aí. O gráfico de uma função quadrática. Observa aí, né? Nós podemos visualizar uma parábola em um parque de diversões. Simplesmente olhando para uma montanha-russa. Vocês observam a montanha-russa, tem alguns trechos aí da montanha-russa que se comporta o gráfico de uma função quadrática. Porque o gráfico de uma função quadrática, né? Lembrando aí que o gráfico é uma o quê? É uma parábola. Beleza? Olha aí. Tem aqui uma das representações, né, da função do gráfico, da função quadrática. Aqui é o vértice da parábola. Eu tenho esses pontos que eu vou mostrar, relembrar para vocês, na verdade, né? Lembra disso aqui, que toca o eixo X, é alguma coisinha, o X', o X duas linhas, que são chamados das raízes da função, né? As raízes da função quadrática. Então, quem toca o eixo X.
Beleza? Aí, bora lá. Vamos aqui analisar os coeficientes. Vamos ver as funções de cada um deles. Para a gente poder interpretar alguns gráficos. Concavidade, as raízes e algumas propriedades aí da função quadrática. Como eu já disse, né? Uma função quadrática, ó, quando ela está completinha, quando tem todos os coeficientes, que é o A, o B e o C, eu digo todos, que todos eles são diferentes de zero. Ao que é que tem que estar ligado? Se o teu A ele for positivo, como é que se comporta o gráfico? Patrícia, como é que se comporta o gráfico quando o A for positivo? A concavidade é para cima. Está só rindo aí o gráfico. Quando A ele for negativo, a concavidade do gráfico é para baixo. É voltada para baixo. Beleza? Isso é o comportamento aí do gráfico de uma função quadrática. E aqui, né, nós jamais podemos esquecer as raízes de uma função quadrática. Essa fórmula aqui, todos nós conhecemos, temos que guardar no coração, que é quem? A famosa fórmula de Bhaskara. Que forma de Bhaskara é essa daí? É menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Por isso que eu falei para vocês, esse aqui, ó, que está dentro aqui, esse delta aqui, ó, o que é o delta? É o B ao quadrado menos 4AC. Aqui, ó, é a raiz de delta. Beleza? Lembrando que, pessoal, quem que é o A? O A é que multiplica o x ao quadrado, o B é o que multiplica o x, e o C é aquele termo lá, independente. Aí nós vamos ter duas raízes, né? Quando o teu delta ele for positivo. Nós também vamos analisar o discriminante. O discriminante que é o delta, que a gente chama aí. Vamos analisar ele. Saber quando ele for positivo, o que acontece. Quando ele for negativo, o que acontece. Quando ele for igual a zero. Vamos analisar o comportamento aí do delta. Beleza? Olha aqui, ó. Em relação à função quadrática. A quantidade de raízes de uma função quadrática, ela depende do valor obtido para o radicando, chamado discriminante, como acabei de falar para vocês aí, né? Olha aí. Aqui, gente, nós vamos analisar, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Nós temos 3 situações aí de gráfico. Quando o delta for positivo, quando ele for igual a zero e quando ele for negativo. Quando o delta for positivo, olha aqui, ó, quando ele for positivo e o A também for positivo. Lembra, quando o A for positivo, concavidade para cima. Tá aqui, ó. Esse aqui, quando o delta for positivo, tu tem duas raízes reais distintas. É por isso que o gráfico ele toca aqui, ó, em 2 pontos diferentes, né, distintos, no eixo X. Professor, e se meu A for negativo? Beleza, só porque a concavidade vai ser para baixo agora. Mas se o delta sendo positivo, ele toca em 2 pontos, independente do valor do A. Aqui, ó, também toca em 2 pontos no eixo X. Agora, professor, quando o meu delta ele for exatamente igual a zero. Aí, meu amigo, quando o delta for igual a zero, pessoal, eu já vi
eu lembro que tem duas raízes reais. Gente, só que essas duas aqui, observa, elas são iguais as duas. E o gráfico ele só toca em um ponto no eixo X. Quando o delta for igual a zero. Pessoal, e quando o A for positivo? É só a questão da concavidade, que é para cima. E quando o A for negativo? A concavidade é para onde? Para baixo. Então tá aqui, ó. As duas raízes são o quê? Iguais. Só toca em um ponto no eixo X. Agora, professor, se meu delta ele for negativo, aí, ó, observa, tem quando o A for positivo e quando o A for negativo. O A, quando for positivo, observa, nos dois gráficos aqui, ele não toca no eixo X. Só porque uma concavidade é para cima e o outro a concavidade é para baixo. Então ele não toca. Isso quer dizer o quê? Que ele não possui raízes reais. Beleza? Então, muito importante essa observação aí, que a partir dela, acho que na verdade 6 tipos de gráfico aí, né? 2 para cada discriminante, quando A positivo ou A negativo. E dele nós vamos analisar a parte da inequação quadrática. Beleza? Outro ponto muito importante aqui são chamados o quê? As coordenadas do vértice, né? As coordenadas do vértice. Que tá bem aqui, ó. Esse aqui, ó, é o x do vértice e aqui é o y do vértice. Beleza? Aí tu pode analisar o seguinte, quando o teu A for positivo, tu tem aqui o x do vértice, tá aqui, ó, menos b sobre 2a. E eu tá aqui o y do vértice, que é o menos delta sobre 4a. Professor, quando o meu A for negativo, observa que o gráfico, quando o A for negativo, parece uma montanhazinha, né? E o o y do vértice é o topo lá da montanha. Que aqui o y do vértice, fórmulazinha mesmo. E aqui é o meu x do vértice. Eu vou ter um x do vértice mínimo e máximo. Isso quem vai me dizer é de acordo com o valorzinho do A. Quando o A for positivo, o aluno pensa, o x do vértice é máximo. Não, é o contrário. Porque observe que vai estar lá embaixo a parábola, né? O ponto mínimo e valor mínimo. E quando o A for negativo, a parábola é para baixo, né? Concavidade. Aí tu vai ter um x do vértice máximo e o y do vértice também é máximo. Beleza? Lembrando, ó, eu falei para vocês aqui no slide anterior, x1 e x2 são as raízes da função. É onde toca o eixo x. Beleza? Aqui eu botei um exemplo para vocês. Y igual x ao quadrado menos 6x mais 5. Pessoal, quem é o x do vértice? Olha aí, x do vértice é o quê? Menos b sobre 2a. Aí deu 3, né? E o y do vértice, a fórmulazinha. Gabriel André. Muito bem. Bora lá, né? O y do vértice é o menos delta sobre 4a. E o delta, lembrando, né? Que é b ao quadrado, né? É menos 4ac. Sobre 4a. Que deu ali menos 4. Beleza? Quem é o vértice da parábola? Quem é as coordenadas do vértice? É o 3 e o menos 4. Olha aí. Só mais como é que funciona esse gráfico. Olha aí o gráfico dele aí, ó. Tu tem aí as raízes, que é 1 e 5. E o vértice onde? Da parábola, que é o ponto 3 e menos 4. Muito bom, muito bom. Beleza? Aqui, né, tá a parte da inequação do segundo grau, que é onde nós vamos focar na nossa aulinha aqui de hoje. Agora eu tinha que ter falado isso ali antes, né? É lembrar para vocês a fórmula de Bhaskara,
as coordenadas do vértice, para a gente poder entrar aqui. Professor, mas aqui parece que o senhor acabou de falar. Verdade. Só que aqui a gente, é a parte da inequação. Então, você tem que ver os trechos que são positivos. Você tem que ver os trechos que são o quê? Negativos. E eu vou mostrar para vocês aqui. Acompanha aqui comigo. Gente, quando o teu delta é positivo, o que é que o aluno tem que ter em mente? Eu já falei para vocês. Professor, o delta positivo, eu tenho o quê? Duas raízes reais distintas. Que é o x1, x2, x', x2', tanto faz, né? Quando o seu A ele for positivo, é a questão de quê? Da concavidade. Se é para cima ou se é para baixo. Positivo é para cima. Agora, observa, para cima. Professor, qual é o trecho que vai ser positivo, Gabriel? Olha aqui. Maior do que essa raiz, ó, ou menor do que essa, que é positivo. E é negativa onde? Entre elas. Quando o A for, quando o A for negativo, quando é que a função vai ser positiva? Entre as duas raízes. E ela é negativa quando? Menor do que a raiz ou maior do que o x2. Beleza. Aí fizemos, ó, isso aqui você tem que ter em mente, tem que ser automático quando a gente for resolver as questões. Quando o delta ele foi exatamente igual a zero, falei para vocês o quê? Que as raízes são iguais, né? Muito bem. x1 igual a x2. Só toca em um ponto no eixo x. Quando elas forem iguais, ela vai ser o quê? Positiva. Né? Toda positiva ela aqui. Menos quando for igual às raízes, né? E quando ela for negativa, o A, quando o A for negativo, ela é negativa a minha função. Beleza? Quando o delta for negativo, o que é que tem que analisar? Não possui raiz real. Observe que o gráfico ele não toca no eixo x. Se o A for positivo, os resultados vão ser positivos aí, né? E quando o A é negativo, concavidade para baixo vai ser negativo, olha aí. Então, esse A, como eu já tinha dito para vocês, é a questão de que dá concavidade, se é para cima ou para baixo. Beleza? Olha aí. Vamos aqui entrar em umas questões de vestibular, envolvendo essa parte de função quadrática, inequação do segundo grau. Beleza? Partiu. Primeira questão. Olha aí. Questão 1. 2 minutinhos na tela aí, produção, para a primeira questão.
Bora lá, né? Gente, ó, questão 1 é a trajetória de uma bola. Estamos aí já no clima de Copa do Mundo. Vários jogadores aí convocados aí, né? Estamos aí já no clima Copa do Mundo. E um chute a gol descreve aproximadamente uma parábola, supondo que a sua altura H em metros, T segundos após o chute, seja dado por essa forma. Olha aí, Gabriel. Dando que a letra A aqui é 6, né? Bora lá. Vamos ver que isso é 6 segundos. Em que instante a bola atinge a sua altura máxima? Então ele quer saber o tempo, né? E é o tempo máximo que ele quer saber. Nós estamos falando sobre o que aí, Gabriel? Sobre o x do vértice. Estamos falando sobre as coordenadas do vértice. A letra B. Qual é a altura máxima? Estão falando aí sobre quem? Sobre o y do vértice. Bora aqui na letra A. Lembra, professor, qual é que é a fórmula do x do vértice? Olha aí, meu filho, relembra aí. É o menos b sobre 2a. Professor, mas quem que é o b, quem é o a, quem é o c? Bora lá. Primeiro passo. Quem é o a? O a, ele é menos 1, né? O b, ele é igual a 6. E o c é igual a 0. Nós não temos um termozinho aí independente. Beleza? Agora, o B é quanto? 6, né? Vamos botar o x do vértice, que é o tempo. Fica menos B, menos 6, sobre 2 vezes menos 1. Fica menos 6 dividido por menos 2, que é igual a 3 segundos. É o gabarito aí, né? Lembrando da fórmula aí, né, Gabriel? Menos B sobre 2A, né? O x do vértice, né? Menos B sobre 2A. Exatamente, já, né? É bem capaz do Enem botar, né? Fazer essa contextualização envolvendo função quadrática, né? O cara dá um chute, uma bola gol, mostra a trajetória da bola, quer saber a altura máxima que ela atinge, né? Dá uma funçãozinha lá. Muito bem provável. Na letra B, ele quer saber a altura máxima. Então vamos lá. Ó. A altura máxima é o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Beleza? Aí fica, quem é o y do vértice? Aí fica menos o delta. O que é o delta? B ao quadrado. Fica 6 ao quadrado, menos 4, vezes o A, vezes o C, que é 0. Sobre 4 vezes menos 1. O y do vértice vai ser a altura máxima. Vai ficar menos 36. Aqui, ó, vai dar 0, né? Ó. 4 vezes 0 vai ficar tudo 0 aí. Menos 36 dividido por menos 4. Vai ser uma altura de 9. Ele falou que tá em metro aí, né? A altura aí é em metros, 9 metros. E o tempo é em segundos, beleza? Então, questãozinha envolvendo a parte de função quadrática, as coordenadas aí do vértice. Segunda.
O lucro mensal de uma empresa é dado por essa expressão. Menos x ao quadrado mais 10x menos 16. Em que x é a quantidade vendida. Letra A, fez 3 perguntinhas aí, né? O lucro, né? É a receita menos o custo. Verdade. Como ele só me deu a função lucro aí, já está de boa. Tem questões que ele dá a receita, dá o custo, tu ainda tem que montar a função lucro. Mas é muito boa essa observação aí, Gabriel. Então vamos lá, né? Ele deu essas 3 opções aí, né? 3 perguntas, quer dizer. Para que valores de x o lucro é nulo? Ou seja, não houve lucro. Ele quer saber quando o lucro é nulo. O que é que não vamos fazer na letra A? Vamos pegar essa função Lx e vamos igualar a zero. Qual será o valor de x para ter o maior lucro? É o quê? É o x do vértice. E na letra C, ele quer saber qual é esse maior lucro. É o y do vértice. Beleza? Bora lá. Letra A. Olha aí a nossa função. Os valores de x, o lucro ser nulo. Então vamos pegar a nossa função. Menos x ao quadrado mais 10x menos 16 e eu vou igualar a zero. Professor, o que é que eu vou fazer aqui? Nós temos aí o quê? Uma função do segundo grau. Quem é o nosso x? Vamos encontrar primeiro o delta. O delta. O A, olha aqui para mim, menos 1. O B, 10. E o C, menos 16. Olha aí, muito bem, Gabriel. Quem é o nosso delta? Bora lá, 10 ao quadrado. E o B é 10, né? Menos 4 vezes menos 1 vezes menos 16. O delta é igual a 100 menos 64, né? E o delta é igual a 36. Olha aí, Gabriel. Muito bem. Agora vamos para a formulazinha de Bhaskara. Menos B, que vai ficar menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é 6, sobre menos 2. Beleza? Vamos encontrar aqui as soluções. A primeira vai ficar menos 10 mais 6, que dá menos 4, dividido por menos 2, que dá 2. É verdade, Gabriel? E a outra? Menos 10 com menos 6 dá menos 16 sobre menos 2, que dá 8. Olha aí. Então, quando o x for igual a 2 ou 8, o lucro vai ser o quê? Nulo. Olha aí. Letra B. Qual será o valor de x para ter o maior lucro possível? Se é o x, né, Gabriel? É o x do vértice. Quem é o x do vértice? Menos B sobre 2A. Olha para a tua função. Quem é o B? É o 10. Então vai ficar menos 10 sobre 2 vezes menos 1. Então, o x do vértice é menos 10 sobre menos 2. E o x do vértice é igual a 5.
Beleza? X do vértice aí é igual a 5. Agora, na letra C, o aluno, professor, eu posso fazer o quê? Usando a fórmulazinha de quem? Do y do vértice, quer saber o maior lucro, que é o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Beleza? E observa, eu vou até voltar aqui, né, Gabriel? A gente encontrou o delta, ó, bem aqui, ó. A gente encontramos o delta, que é 36 aqui na letra A. Não foi? Então agora só basta substituir aqui na letra C. Então quem vai ser o y do vértice? Menos 36 sobre 4 vezes menos 1. O y do vértice é igual a menos 36 sobre menos 4. E o y do vértice é igual a 9. É o lucro máximo dessa empresa. Beleza? Questão muito interessante aí também, envolvendo as coordenadas do vértice. Ó, essa questão aqui, acredito que quem estuda, revisa as questões aí de anterior, já deve ter visto a questão dessa taça, né? A parte interior de uma taça, ela foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z. Olha aí, Gabriel, é um sinal que você sempre está ligado nas questões do Enem. Muito bem. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dado por essa lei. 3x ao quadrado menos 6x mais 6. Mais 6. C é a medida da altura do líquido, contido na taça em centímetros. Sabendo-se que V, o ponto V da figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros. Então nós temos aqui, ó, aí de 1 até 6. Agora, ele quer saber o valorzinho do C. Aí eu quero que vocês observem aqui o seguinte. Isso até é um ponto importante também. A gente observa que o gráfico, né, ele toca aqui, ó, aonde? Em um ponto no eixo X. Não é verdade? Então, se ele toca em um ponto no eixo X, quer dizer o quê? Que o delta é igual a 0. Lembra que eu estava falando também na parte da equação, quando for o delta igual a 0 também. Então, o nosso delta tem que ser o quê? Igual a 0. Olha para a função. Quem é o A? É o 3 sobre 2. Quem é o B? É o menos 6. E o C é o próprio C, não é verdade? Eu só ia a fórmulazinha do delta, que é o discriminante. É B ao quadrado menos 4AC. Isso aqui é igual a 0. Quem é o B? Menos 6. Aí fica menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 3,5, e o C, que é o próprio C. Beleza? Aí fica 36, simplifica aqui, ó. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Menos 6 vezes C igual a 0. 6C é igual a 36. Quanto é que vale o C? É 6 centímetros, que é 36 dividido por 6. Beleza? Então, a questãozinha aí, né, do Enem, envolvendo essa parte de função quadrática, analisando também essa parte aí do discriminante. Né? Tinha que analisar que o delta ele é igual a 0. Bem fácil aí também. Olha aqui, envolvendo a parte de inequação quadrática.
Beleza? A parte de inequação quadrática, inequação do segundo grau. Ele quer saber o conjunto solução dessa inequação. Beleza? E aí? Está compreendido entre quem? Qual vai ser o gabarito? Professor, o que a gente vai fazer aqui primeiro? Primeiro, a ideia para vocês aí, nós temos que desenvolver esse produto notável. O primeiro passo é esse. Como assim desenvolver, professor? Olha aí. Bora desenvolver esse produto notável. Quadrado primeiro, né? Fica x ao quadrado menos 4x menos 4x mais 4. Tem que ser menor do que 2x menos 1. Beleza? Agora, passa todo mundo para o primeiro membro. Fica x ao quadrado menos 6x. Por que 6x, professor? Passa o 2x primeiro membro, ele vem negativo. Menos 4, menos 2, menos 6. Passa o menos 1 para lá, fica mais 5. Isso aqui tem que ser menor do que 0. Gente, você vai resolver essa equação aqui do mesmo jeito. Esquece esse sinal por enquanto. Vamos resolver normal. Quem é o delta? B ao quadrado. Aí fica menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o C, que é 5. Olha aí, Gabriel, show de bola. O delta vai ficar 36 menos 20, né, porque é 4 vezes 5. O delta é igual a 16. Beleza, de boa até aí. Agora, fórmulazinha de Bhaskara, menos B, vai ficar 6, mais ou menos 4, por quê? A raiz quadrada de 16, sobre 2A, 2 vezes 1 é 2. Nós vamos ter aqui duas soluções. A primeira vai ficar 10 dividido por 2, que é 5. E a segunda, 6 menos 2 dividido por 2, que é 1. Beleza? Gente, nós estamos falando agora vem a parte importante da inequação, que os alunos às vezes ficam meio perdidos. Qual é? Bem aqui, ó. Ele quer, na verdade, a parte que é menor do que 0. Ele quer saber o ponto onde a função ela é negativa. 1 e 5 é a raiz da função. E observa que as alternativas não estão assim, ó. Ah, só tem uma com 5, outra com 1, eu vou marcar ela. Mas por que essa daí? Né? Se tivesse várias com 1 ou com 5, o aluno poderia ficar na dúvida. Agora vamos concluir o raciocínio da questão. Que é, primeira coisa que eu indico para vocês é a questão de montar o gráfico primeiro. Como assim? Bora analisar o gráfico. Aqui é o nosso eixo X. Beleza? Outra coisa, gente, o A é positivo, né? Se o A é positivo, a concavidade dele é para onde? Arrasta para cima. Beleza? Aí, ó, nós temos aqui, né, o 1, que é uma das raízes, e nós temos aqui a outra raiz, que é o 5. Ah, professor. Agora você tem a obrigação de saber. Ela é positiva onde? É aqui que ela é positiva. Aqui também ela é positiva. E ela é negativa bem aqui, ó. Professor, mas ele quer exatamente, eu destaquei aqui de amarelo, ele quer a parte o quê? Negativa, Gabriel. A parte negativa vai estar bem aqui nesse intervalo. Olha que coisa, que beleza. Por isso que a solução
Qual que é a solução? O x, ele tem que ser o quê? Maior do que 1 e menor do que 5. Tem que estar dentro desse intervalo, entre 1 e 5. Vamos supor que se lá na tua função, na equação, fosse maior do que 0. Aí qual seria a nossa solução? Seria x menor do que 1 ou o x maior do que 5. Beleza? Então, essa parte na equação, o aluno tem que saber o comportamento de cada gráficozinho daquele que a gente falou. O comportamento dele lá. Por isso que eu peguei essa parte aqui do meio. E o gabarito aí, com certeza, qual é? Letra A, entre 1 e 5. É a resposta aí dessa questão. Beleza? Então, questãozinha também muito interessante aí, envolvendo essa parte de inequação do segundo grau. Beleza? Então, muito cobrado aí nos e era a única, né, que tinha 1 e 5. O aluno poderia descartar, né? Verdade. Se tivesse mais com 1 e 5, os alunos ficariam na dúvida. Então, queria agradecer a presença aí de todos, galera de Dom Inocêncio, São Pedro do Piauí, meu amigo Gabriel André, sempre conectado aqui nas aulas do canal Educação. Forte abraço, meus queridos, e até a nossa próxima aula.